Continuar aqui o Panela Sport TV, agora a gente vai para Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras é encardido. Não sei se vocês sabem, tem coisa que não dá para definir. O Palmeiras é um time encardido. Não usa muito esse termo, né, Dedé? Chato, né? Time chato. Cara, assim, realmente o Palmeiras é aquele time chato. É o time que você fica ali, não toma gol, aí vem numa bolinha e... É o time que dá raiva de jogar contra, né, cara? Marca muito, sabe transitar, mas sabe jogar também. Sabe sofrer, é time cascudo. É isso aí. É time cascudo. Exato, cara. O Palmeiras é muito cascudo, cara. Impressionante também a fase do Vitor Roque, né? Uma boa enfiada de bola. Assim, eu achei muito estranho o posicionamento da zaga do Botafogo, né? Tava meio churrasco, né? Mas é isso que acontece, Fred. O Palmeiras é um time que sabe sofrer, que é o time chato mesmo. E aí o outro time, ele começa a querer atacar e vai insistindo. Daqui a pouco acaba se abrindo demais, cara. E foi o que aconteceu com o Botafogo aí. Você acaba... é um time que tá só defendendo. E você tá lá atrás, fala, quer saber? Vamos atacar um pouquinho mais ali. Aí é a hora que o Palmeiras vem e ganha o jogo, né, cara? É aquele joguinho que dá raiva de perder. Não, é aquele que... Você sempre fala isso, né, Dedé? Quando você olha no final do campeonato, vê na tabela, quando lembrarem desse, fala, esse foi importante. Esse aqui, ó. Esse aqui foi um dos jogos-chave. E assim, me chama a atenção, o drible do Felipe Anderson é só com o corpo, ó. Ele só troca a passada, né? E aí conduz até com... Foi meio de buchinho aqui, né? E a aceleração dele ali, se pegar pra ver, muito rápido, né, cara? Já deu um tapa, já tirou do zagueiro. O tapa foi perfeito, né? Um tapa e ela ficou à mercê dele. Assim, já falei isso antes do Palmeiras. É um time que tá com muita gente jovem e tá começando a criar casca. O Vitor Roque tá começando a encaixar. Aí tu vê o Felipe Anderson fazendo gol. É um time que tá começando a criar uma identidade dele própria, né? Saiu muita gente, voltou. Botou essa molecada nova agora. Tá começando a criar a identidade do Palmeiras. Boa, velho. E o Botafogo ficou na bronca aí, né? Jogou com os... Não com os reservas, né? Poupou alguns titulares ali. Porque tem um confronto na Libertadores no jogo de volta, né? Contra LDU? LDU, né? Contra a LDU. E o Palmeiras já ganhou de 4-0 fora. Não, fez o contrário, né? Não poupou ninguém e foi jogar com o time titular lá no Newton Santos. E aí os botafoguenses estão na bronca com essa não marcação desse pênalti aí. Dedé, antes de dar a sua opinião, eu vou dar a minha. Isso é pênalti, velho. Cara... Olha lá, olha aí, ó. O jogador tá de costas, o Jair chega, ó. Mano, talvez não seja um impacto suficiente pra cair. Mas é pênalti de VAR, né? Exato. Hoje em dia é pênalti, né, VAR? De né? VAR. É VAR. Hoje em dia é pênalti, né, VAR? Hoje em dia é pênalti, né, Lisca? Se tu vê no jogo, ele não deu, porque, como tu falou, Fred, o impacto não é pra derrubar ele. Agora, tu vê no VAR, é pênalti. Exato, cara. O problema é que um final de semana funciona, e outro final de semana não funciona. Exato. Aí você não tem nem parâmetro, porque assim, errou pro Palmeiras, errou contra o Palmeiras. Não dá nem pra prever isso, né? Então é bem difícil falar assim. Eu particularmente tenho dúvidas, porque... não sei, cara. Que nem, por exemplo, suponhamos que caso aconteça um pênalti lá no Morumbi, né? Que rele na mão, que encoste na mão, assim. Sem querer, chutou. Sem querer, exato. É muito menos pênalti do que isso. Muito menos, mas enfim, quem sou eu pra querer prever o futuro, né? Mas enfim, na minha opinião, isso aí é pênalti, mas desde que o futebol mudou, né? Desde que tem o VAR ali, que você analisa todos os lances ali de maneira minuciosa, em câmera lenta, é pra dar o pênalti. E também, eu acho que nesse caso a camisa pesa. Se fosse pra outro time, alguém ia falar, mano, dá uma revisadinha aqui. O Abel reclama tanto, né? Tanto, que uma hora alguém vai favorecer ele. Tem isso também, tá? Tem essa situação do reclamar, porque o Lisca tá aí, sabe? A pressão? Então assim, o cara reclama tanto, fala tanto do VAR, reclama tanto, quando é pênalti reclama, que chega uma hora que dá aquela favorecida um pouquinho também, né? Bora de notícia exclusiva. Quero contar para vocês que a chance de John Textor recomprar o Botafogo parece cada vez menor. A informação que eu tenho é de que a relação do Textor, especialmente com representantes do Fundo Ares, um dos principais responsáveis pelo Grupo Eagle, é péssima. E parece ser inviável que o Textor consiga a recompra do Botafogo junto ao Grupo Eagle.
Diante desse cenário, a associação do Botafogo já trabalha na possibilidade de encontrar um novo dono para o Botafogo. Há uma preocupação grande dentro do Botafogo em relação a essa instabilidade no poder. E já há 3 interessados, informação super importante a partir de agora. Primeiro, que está disposto a comprar a SAF do Botafogo é Juca Abdala, um mega banqueiro brasileiro que é dono do Banco Clássico e um dos maiores acionistas individuais da Petrobras, além de ter participações relevantes em empresas como Eletrobras e Cemig. Há também um grupo italiano que já demonstrou interesse em comprar as ações do Botafogo SAF. Para completar, o filho de um rei de um dos Emirados Árabes também está na parada. Confesso que me surpreendi com tantos interessados e fui questionar uma fonte botafoguense que lembrou, abre aspas, o Botafogo é um ativo valorizado e com muita gente de olho e não vai sofrer por brigas de sócios internacionais. Também não vamos ficar na mão de banqueiros estrangeiros que só querem sugar todos os valores do Botafogo, fecha aspas. Vale a lembrança também de que o Botafogo é o atual campeão brasileiro da Libertadores da América, tem em ativos, só com atletas, mais de R$1 bilhão e vai faturar em 2025 certamente na casa de R$1,2 bilhão. Tivemos um confronto pelo Campeonato Brasileiro entre 2 times com situações opostas na Libertadores nessas oitavas de final. Botafogo, de um lado, que venceu por 1-0 em casa, vai jogar na altitude de Quito, e o Palmeiras, que goleou fora de casa por 4-0 o Universitário, e agora está praticamente com a vaga encaminhada à próxima fase, Serginho. E isso definiu pelo menos os times que entraram em campo no Newton Santos ontem, né? Mas é uma estratégia, digamos, do Palmeiras claríssima, né? Quer dizer, resolveu o primeiro jogo, o que eu tenho de melhor para brigar pelo brasileiro foi o que o Abel fez. O Palmeiras não há dúvida. O Botafogo faz um híbrido, né? Porque é um time, não é um time reserva, muito antes pelo contrário, né? Mas é um time que ele está poupando os caras que podem resolver na altitude de Quito. E dentro dessa estratégia, o Botafogo teve a chance clara de matar o jogo. Poderia ter feito, o Everton foi brilhante. Talvez os reservas tenham entrado justamente nesse setor que não funcionou, né? O ataque, né? Os 4 jogadores de frente ontem tiveram muita dificuldade. Tiveram, mas, por exemplo, eu gostei de vários momentos do Natan. Natan numa posição diferente, né? Que ele estava circulando por mais espaços do campo do que normalmente. Eu acho que ele conseguiu fazer algum certo estrago. Mas aí é aquela coisa pragmática do Palmeiras. O Palmeiras achou um gol, né? Quer dizer, não é que tenha achado um gol. O Palmeiras tinha time para brigar por um gol e estava fazendo isso. Mas depois que achou o gol, deu uma recuada, né? Vamos segurar, se não dá para furar a bola, a gente dá uma esvaziadinha nela, né? Deu uma esvaziadinha na bola, tirou um pouquinho de pressão e foi levando o jogo até o final. Esse é um resultado muito importante, porque o Botafogo é adversário direto, por mais que na pontuação ainda esteja ali um pouco distante, mas tem muito campeonato para acontecer. Então você ganhar fora de casa é super importante. E claro que aí depois, no segundo tempo, o Botafogo usa a sua cavalaria, né? Coloca a sua cavalaria em campo e acabou não resolvendo. É isso, né, Raed? O Palmeiras sabe jogar com a vantagem, é um time difícil de sofrer viradas. Muitas vezes vai em busca de uma virada, enfim, a torcida até entoa o canto já muito famoso. E acho que quando a gente fala do jogo de ontem, né, a gente pontuou muito bem como os resultados da Libertadores foram responsáveis pelas estratégias traçadas, pelo que cada treinador colocou em campo. Mas mesmo assim, não vejo esse fator como determinante para o resultado, porque o Botafogo, na maior parte do tempo, foi melhor que o Palmeiras jogando em casa. Mesmo com esse time mudado, talvez tivesse caprichado um pouco mais. E aí acho que a defesa do Everton é um dos grandes lances dessa partida. Acho que o Botafogo, mesmo assim, conseguiu fazer um jogo competitivo. E o Palmeiras não criou tanto. O Palmeiras acha esse gol no fim do primeiro tempo e muda de figura a volta do intervalo. É que, na verdade, o Palmeiras não tem sido brilhante. O Palmeiras há algum tempo não tem sido brilhante. Tem resolvido os jogos. E isso aí é um mérito do Abel, inclusive. Inclusive, quando muda o posicionamento ali, os seus jogadores por dentro, o Vitor Roque jogando com o Flaco, e aí tem uma outra questão que eu vou abordar depois, mas agora eu vou falar especificamente do Botafogo. O Botafogo vem sendo competitivo.
O Botafogo, ele achou uma maneira de jogar um pouco mais ofensiva com o David Ancelotti, vem sendo competitivo e vem oscilando negativamente no sistema defensivo, sofrendo alguns gols por bobeira, e o Palmeiras conseguiu aproveitar uma dessas jogadas. O que eu acho legal agora falando um pouquinho do Palmeiras, o que eu acho legal desse novo sistema do Abel com o Palmeiras é o seguinte: a gente já imagina que o Vitor Roque vai ser o atacante de referência, com o Flaco um pouquinho abaixo, alternando ali as alturas que eles atuam em campo, né? Alguma coisa parecida com o que foi, por exemplo, o Evair e Edmundo com a camisa do Palmeiras. O Evair um pouquinho mais para baixo, criando espaço para que o Edmundo usasse o espaço ali perto do gol. E aí você tem dois jogadores, o Abel que sempre jogou com 2 pontas, e você tinha o Facundo de um lado e o Sousa de outro. Mas para abrigar essa dupla, que não joga os dois um do lado do outro e sim um na frente do outro, para abrigar essa dupla ele faz um revezamento do Facundo com o Sousa e do Maurício com o Felipe Anderson. E quando entra, por exemplo, o Maurício, entra o Sousa e aí ele libera o corredor do lado direito para o Giai avançar. O lateral pela esquerda fica um pouco mais posicionado como uma espécie de terceiro zagueiro. No jogo de ontem, ele entrou com o Facundo e com o Felipe Anderson. E aí o Giai segurou um pouco mais. O Kelvin. Que foi, na verdade, uma ideia de ver o Kelvin jogando, né? Porque o Giai está no banco. Sim, obrigado, Serginho. E liberou o corredor do lado esquerdo para o Piquerez. Então, essa construção do Palmeiras, ela vai variando de acordo com a dupla de ataque, vai variando os meias com qual lateral que vai avançar mais. E há dúvidas, né, Serginho, se o Abel, de alguma forma, vai preservar todos os jogadores, alguns pensando em sequência, em dar ritmo. Classificado já está, né? 4-0 fora de casa, vai jogar no Allianz só para confirmar a vaga às quartas de final. E ele que fala tanto, e com razão muitas vezes, né, sobre o calendário, né? É uma oportunidade rara para um treinador, né, que briga em mais de uma competição, esse jogo de volta já resolvido. E ele vai ter um jogo só na segunda-feira que vem, né, contra o Sport, depois a sequência, o jogo contra o Corinthians antes da parada para a data FIFA, para o último calendário ali das eliminatórias sul-americanas. Você imagina observando só os reservas, tentando novas formações, dando sequência para um time misto, para tentar dar ainda mais ritmo para essa formação que ele está justamente descobrindo agora com Flaco e Vitor Roque, né? O Vitor Roque participou diretamente do gol do Felipe Anderson ontem, numa belíssima assistência, inclusive, para a jogada do Felipe Anderson. Talvez faça sentido, por mais que precise descansar alguns jogadores, mas tentar dar um pouquinho mais de sequência a essa formação nova? Eu acho que tem dois clubes no Brasil que, quando escalam reservas, a gente demora um pouquinho para perceber, que é o Flamengo e o Palmeiras, né? Você tem que ficar pensando, peraí, no Flamengo, o Luiz Araújo, ele é titular ou ele é reserva, né? O Plata, ele é titular ou é reserva, independente de qual posição, né? Não é muito diferente do que acontece no Palmeiras. Ele tá firmando mais os jogadores, ele está tentando essa dupla, mas, por exemplo, os jogadores que jogam mais pelos lados, ele vai trocando. Então, eu acho que ele vai com um time bem misto, né? Em relação a esse time do Botafogo, eu chutaria que ele vai repetir uns 6-7. Troca uns 4-5, acho que deve ser mais ou menos nesse nível e talvez a gente demore um pouquinho para perceber o que ele fez. Porque são jogadores parecidos de peso, né? Então, o Felipe Anderson entrou ontem, né? O Felipe Anderson era um reserva. Sim, a gente considerava assim. O Maurício virou banco no time, né? Não vamos nem falar do Veiga, que esse sim, a gente já... o que é quase um absurdo, né? A gente ter normalizado o Veiga no banco. A gente pensa no Veiga não, o Veiga é banco. Como assim? O Veiga, ele é muito bom jogador, né? Só que está em uma fase, né? Sim. E aí vai para o banco. Então, eu chutaria nessa proporção. 7-4, algo assim. E aí, falando em fase, né, Raed, acho que vale destacar ainda mais a defesa do Everton, porque é um momento em que o Palmeiras está se acertando com um goleiro para o futuro. Acho que o Carlos Miguel não chega para ser titular nesse momento, e o Everton vem sendo contestado em alguns momentos da temporada, mas em várias oportunidades ele mostra que ele decide jogo para o Palmeiras. Ainda é um goleiro, não sei se você concorda comigo, que decide e que garante resultado para o Palmeiras. Se a gente pegar no recorte recente, ele não garantiu o resultado, mas pegou o pênalti contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ele pega um pênalti contra o Fortaleza no último lance de uma vitória dura, difícil lá no Castelão. E ontem, né, já tinha uma grande defesa também contra o Grêmio, e ontem é um tipo de defesa que é tão importante quanto o gol dentro de um jogo.
Um lance cara a cara em que ele faz uma defesa das mais bonitas do Campeonato Brasileiro. Não à toa, era um goleiro constantemente convocado por seleção brasileira. Foi o goleiro do Ouro Olímpico em 2016, é um goleiro com uma história absurda no Palmeiras. Entendo o movimento do Palmeiras em buscar outro goleiro para fazer ali uma sombra ao Everton, para continuar um nível de exigência e excelência no gol do Palmeiras. Mas hoje eu não vejo o Carlos Miguel à frente do Everton. Por mais que a torcida tenha reclamado de algumas oscilações do goleiro, e o Everton tem essas oscilações, ele não é um goleiro que faça partidas de alto nível todos os jogos, ele oscila também em alguns jogos, principalmente questão comportamental, ele oscila bastante. Mas o Carlos Miguel, durante a trajetória inteira dele de carreira, tem 26 anos, se não me engano, ele foi reserva em todos os clubes. Subiu no Internacional como reserva. O Carlos tem na carreira menos jogos que o Everton tem em 2025. Se fizer uma comparação, o Carlos Miguel não tem na carreira, é uma temporada completa em número de jogos, são 33, se eu não me engano. Eu acho que ele fez menos de 20 jogos pelo Corinthians quando foi vendido. Foi a única temporada que ele assumiu a titularidade de um clube. Então também tem que ter um olhar um pouquinho com calma sobre a questão do Carlos Miguel. Eu acho que o Everton ainda será por algum tempo titular do Palmeiras. E aí, pensando rapidinho do outro lado, para o Botafogo, a gente falou, tentou um time reserva, você falou, né, Serginho? Para você ainda não perdeu a disputa do Brasileiro, embora já sejam 14 pontos para a ponta da tabela. Mas, ao mesmo tempo, acabou utilizando os titulares. No segundo tempo, tiveram que correr, não conseguiram nenhum empate e ganharam um desgaste para a altitude de Quito na quinta-feira. Mas menos minutos, né? Esses minutinhos aí, acho que eles estão na conta. Descanso ativo. Exato, porque outra coisa, né? Quando o cara não entra, depois ele tem que fazer aquela corridinha, né? Que os caras odeiam. Né? Acabou o jogo, tá todo mundo, os titulares do vestiário lá, troca a camisa, e estão lá os manés. Ainda onde? Volta pro campo. Os manés dos reservas estão lá correndo, eles odeiam isso, né? Então, assim, para eles, eles acharam até ótimo, né? Eu acho que não são tantos minutos, eu acho que não vai pegar, não. Mas, claro que o Botafogo vai titularíssimo na altitude. É isso, compromissos importantes, então, no meio de semana da Libertadores. Vamos ver, então, Palmeiras e Botafogo garfaram o nosso fogão. Roubaram o Botafogo. Garfaram o nosso fogão. 1-0 fora de casa do Palmeiras. Porra, fogão, também empatezinho, pô, nem empatezinho. E geralmente o Botafogo é o pai do Palmeiras, né? Esperem sentados a redenção. Nossa vitória não será por acidente. Ô, Fogão. Matheus Meonec mandou R$50. Tamo juntos. Caio, Davis, sou seu fã. Beleza. Obrigado, Matheus. Matheus Meonec. Perfeito, hein? Entendi que é pessoal. Entendeu a mensagem. Caralho, o cara me tirou pra merda. Bela giratória ali. Foi o Vitor Roque que fez isso aí? O Vitor Roque que participou nos últimos 4 jogos, da mesma quantidade de gols que ele participou nos últimos 30, sei lá. Tá melhorando. E o Bebeto Romário, não é isso que vocês estão falando aí? E tem gente do Palmeiras na seleção, né? Vocês viram isso? Que isso? Não é possível que perdeu esse gol! Flaco Lopes na Argentina. Nossa senhora, como é que vai perder esse gol? Fogão. Faz a boa, cara. Encender! Não pode errar. Vocês já não vão disputar na missão, não pode errar, irmão. Nossa. Olha essa câmera aí, hein? Da hora, hein? Meteram uma câmera assim, é drone isso? Parece ser um drone, mas ela tá meio azulada. Podia dar um grau na correção do branco. Mamãe Globo aí, pô. Vambora. Mas achei o ângulo legal. Mas não pode, né? Não dá. Não tem como. Baita defesa do Everton, beleza. Caraca. Mas, pô, peraí, gente. Baita defesa de isso perdeu o gol, né? Ó, nossa, que isso, Gustavo Gomes? Você viu o carrinho que ele deu? Ficou de Xeres, né? Ficou de Xeres. Fala do Everton aí, ó. Defesaça. Puta defesa. Não pode errar, mas defesaça. Exato, as duas coisas são... Opa. De novo, Guerreiro! Aí mereceu também, meu guerreirinho. Mereceu, né? Mereceu o guerreirinho. Ai. Mateu Ponte. Lateral, né? Aí tudo bem. Pô, mesmo assim, cara, que isso? Cara, tem vários superchats, eu vou ler depois aqui desse jogo, tá? Caramba, que loucura. Aí o gol. Opa. Felipe Nossa, o Barbosa ficou de xereca. Golaço. O Felipe Alves fez o que o nosso amigo Correia lá não conseguiu, né? Gol. Saiu na frente. Ó, o Kelvin jogou. E assistência Quem do Kelvin? Vitor Roque, né? O lateral? Atacar com o lateral. Ó, que isso? Ó. O drible de corpo, o Barbosa ficou de Xeres. Impossível, né? Galera, olha só, a galera falou que muito mais médio do Everton. Não é, cara. Quando o jogador está cara a cara com o goleiro, ele tem que fazer o gol. Não, foi claro que é mérito do Everton, porque se ele não tivesse se colocado pra defender, ele não teria defendido. Dito isso, sempre que é 1x1, o atacante e o goleiro é mais demérito do atacante que do Quando é o seu goleiro é pica, quando o centroavante é ridículo, pô. É isso. Exato, galera, que isso, pô. Cara, dá nota pros uniformes. 5.
Não gosto dessa combinação de Palmeiras e Botafogo. Foi de graça agora. Não, porque tem muito branco nos dois, entendeu? Tipo, a metade branca pra baixo inteira com... Aí o Palmeiras cresce um pouco no jogo, né? Mas outro jogo que o Palmeiras jogou, né? Ganhou, importante fora de casa. Mas tem o lance aí do penal? penal? Do penal roubado, vai, né? quer dizer, Não vai tá. Cadê o VAR? Cadê o Barbeiro? Caralho, gostei do mosaico do fogão, hein? Lotado. Não, você viu o logo do Botafogo, né? O mosaico? Aham. Que é do estádio. Tinha 16 mil pessoas, cara. Tava cheio ainda, pô. Ué, não? Peraí, não. Ué? Não, peraí. Pô, Mas horário horroroso, né? pessoas. Com todo O respeito atual aí. campeão brasileiro. 8h30, não. Sem 8h30 da noite no domingo é horroroso. Foda-se, Matheus. Não, horroroso. Pode não, tudo bem, pode criticar, mas Vai é lá na horroroso. Fonte Nova, 8h30 da noite. Vai ter Galo e Morumbi aqui, eu não vou estar também. Vai ter Galo e Morumbi? É. O time Morumbi. Galo e Morumbi. Caramba, fez fila, hein? Foi o Danilo, né? Ah, ele é do ex aí. Opa. Tá frio no RJ, pô. Ah, deve estar assim. Bota um casaco e vai pro jogo, pô. Ah, aí, ó. É esse aí, ó. É, esse é o lance. Não, inacreditável, gente. É tão inacreditável? Sim, É ele chuta o pé inacreditável. do cara por trás, pô. Olha lá. Não tem disputa de bola, tem nada. Vamos ver. Aí vem o cara por trás, olha lá, ó. Vamos Vamos ver se lá. pega. E pega muito. Que isso, cara? Ele Aí chuta. 17 horas depois ele cai, Ah, né? tudo bem, mas... Eu acho que o que influenciou talvez o seu VAR é que... O VAR nem chamou, não foi? Ou Então, teve mas já? o seu VAR em não chamar, talvez. Esse VAR... Qualquer coisa chama essa merda nesse VAR. Aí lance desse tu chama, é brincadeira. É porque tem o toque, aí passam alguns milissegundos, aí o amigo, ui, fui tocado, caí. Não foi Esse o toque, é o ponto, não foi entendeu? o toque que derrubou a perna O dele. toque não derrubou, mas eu acho que sim, foi um toque... Não, puta, você tem um ponto entendeu? muito forte. Não, mas foi faltoso, Não, independente. é que assim, Depende ele entra da imprudente, arma. eu acho que entra imprudente, e como que é a palavra? Temerário? Temerário. Né? É, temerário. Ele entra, mas assim, o cara claramente cai meia hora depois, pô. É porque é foda. Eu tendo a concordar com o Caio, porque no futebol brasileiro, se o cara encosta, o cara faz um escândalo. E, cara, foi um lance que o cara foi imprudente. Foi, pô. É isso, o Giai, é o Giai, não é? É, O Giai acho que foi imprudente. Mas, pô, é difícil falar que foi claro, né? Cara, Porque assim, aí que o tá. que eu acho que ele poderia, pra vender o contato, ele poderia... Nossa! Não, o Botafogo teve 1 milhão Meu de chances Deus, também, foi aí não Palmeiras. quis também, né? Ó, meu Parma. Não, olha lá. Não, olha isso, Não cara. saiu, passou na frente de todo mundo. Olha lá. E o outro chegou, ó. Nossa senhora. Não pode, né, meu guerreirinho? É, Não pode. cara, eu acho assim, eu acho que tem também umas questões da regra, tá? Que aí eu já não sei. Porque, por exemplo, até onde eu sei, tá? Pelo menos o que marcam. Puxou a camisa é falta. Se o puxão foi suficiente pra derrubar, pra segurar e tal, é outra história. Mas o que a gente vê, puxou é falta. Vê na Você imagem, tá falando puxou. na área. Não, qualquer lugar. Não é. É, pô. Não é. Claro que é, cara. Quantas vezes a gente viu o camisa sendo puxado e falta Se não for- marcar? não, Claro se que for- marca. Tem uma Não situação marca, que os pô. dois Marca, estão gente. puxando e não é falta. Não, os dois é outra história. Que aí, né, e tal. Não, a gente você tá fala- falando é o cara correndo e segurar a camisa assim. Não, puxão de camisa. É, puxão tava de camisa puxão, não tipo, pode. É falta. É falta. Beleza. Não, Na regra, deveria na regra. ser. Então, No Brasil nem sempre. Pode Não ser, é, a mas puxão quantidade de camisa de é falta. não é. Agora, você chutar e acertar outro cara, Então, mas isso já não é falta, porque ele entendeu? não chuta. Porque, Ele por exemplo, esbarra a perna. Uma coisa tipo, empurrão e tal, que talvez fosse suficiente pra derrubar o cara, não sei o quê. Mas assim, um chute, o cara foi tentar tirar a bola, errou a bola e acertou o cara. Não, Isso- gente, a grande verdade é que o Palmeiras teve 1 milhão de pênaltis, Sim, muito menos claro. pênalti do que esse, Óbvio. marcados e com o VAR Totalmente. chamando. Acho que é esse o ponto que influencia Sim, mais aqui. é. É isso É que isso. acaba pesando, pô. É isso. Porque eu acho que dá pra não marcar esse penal. Dá pra não marcar. dá. Não acho que é um escândalo, como a galera tem falado. Mas Puta, mas lá mas fora eu isso acho que não é dá pra pênalti. marcar e não marcar. Lá Mas fora aqui no, isso não é Brasil, pênalti. aqui no Brasil, no nosso contexto, o cara no VAR vê é loucura, pô. Super Mundial é pênalti? Não sei. Não é pênalti. Não sei. Não é pênalti. Porque Nem chama. eu acho que a questão do cara necessariamente se jogar, acho que influencia a interpretação Dito do isso, VAR. no Brasil, geralmente os caras chamam. Sim, no Brasil Ele chama. poderia vender ali o contato de uma maneira melhor, entendeu? Do tipo, dele dar não se jogar, dar uma... É que é foda, pô. É que é foda. No micro E aí, sentido, mas a parada que ele viu o pensou que foi a gente essa. tá pensando? A gente tá pensando em como o cara deve reagir com Isso, o toque. isso. Isso não existe, pô. Isso Isso não existe. Isso é porque eu acho que a gente parte do princípio muito errado no Brasil, que é, cara, inclusive, cada vez pior ver os jogos do Brasileirão, porque é muito picotado, cara. Horroroso. É muito Nossa cara, do Senhora. Atlético, o senhor, vou pegar o nome dele. O senhor que apitou do Atlético é brincadeira o jogo. Cara, o ele jogo fala- era a cada 2 minutos parado. O E a câmera nele. O jogo, Porra, é. e lá. Peitudo. Porra. O jogo do Flamengo e Inter, ele foi legal nesse aspecto, por quê? Porque Flamengo e Inter não buscaram as faltas, sabe?
Mas isso é raro aqui no Brasil, justamente porque os times sabem que qualquer coisa que eles fazem é falta, pô. Eles conseguem, tipo, proteger a bola, o cara chegou pra marcar, me joguei falta. E é assim o tempo todo. Vamos lá, é hora de falar do Botafogo. É a parada com você, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo, vamos seguir falando do jogo de ontem, dessa vez abordando a atuação dos jogadores que tiveram uma oportunidade na noite de ontem. Foram 7 jogadores considerados reservas que começaram entre os 11, mas pelo menos 3 deles tiveram uma atuação desastrosa. Santi Rodrigues e Tuco Correia foram 2 deles. A situação do Santi é um pouco mais grave, entre aspas, porque ele está há mais tempo no Botafogo e até então não comprovou o investimento que o Botafogo fez nele. É bem verdade que ele buscou o jogo bastante, se esforçou muito, mas errou na mesma proporção. O Tuco Correia foi o responsável talvez pela derrota. O gol que ele perdeu antes do gol do Palmeiras foi algo inacreditável. Méritos também para o Everton, mas um atacante que se preze não pode perder um gol que ele perdeu. E ainda teve o gol perdido pelo Matheus Ponte, também antes do gol do Palmeiras. A gente vai ouvir o técnico David Ancelotti falando sobre esses jogadores que vem recebendo críticas da torcida, mas que tem total confiança da parte dele. Os jogadores recebem críticas porque no Santiago Bernabéu vajaram a Zidane, vajaram a Cristiano Ronaldo. Se você é jogador, você vai ter, porque a torcida tem todo direito para julgar os jogadores no campo, é uma coisa normal. Eles têm que ser fortes. Tuco Correia e Santi Rodrigues, nesse caso, têm a máxima confiança do treinador, vai seguir tendo oportunidades. Eu fico contente com eles, com a atitude que eles têm, como treinam e como jogam também. Tá aí o David, que não mencionou o Nathan Fernandes, mas é outro que também teve uma atuação péssima, foi muito criticado e vaiado pelos torcedores no Nilton Santos. No entanto, ele demonstrou total apoio aos seus jogadores. Agora, falando da situação dos lesionados, ontem eu trouxe, durante a transmissão do jogo, a informação a respeito do Nilton e do Arthur Cabral. Eu consegui apurar com uma fonte de que não era um problema sério, não era uma lesão, e que os dois estariam presentes no jogo contra a LDU na quinta-feira. No entanto, na coletiva, após o jogo, o David Ancelotti disse que a situação do Nilton é mais complicada, mas o Arthur Cabral pode sim ser relacionado. Ele também falou do David Ricardo, que também tem chances de jogar. Eles vão passar por uma nova bateria de testes para saber se terão condições. Dos 3, David Ricardo e Arthur Cabral são os que têm mais chances de voltar, segundo o técnico italiano. Hoje, os jogadores se reapresentaram no CT Lunier, amanhã farão a mesma coisa e será o último treino antes da viagem para Quito. Amanhã mesmo, depois da atividade, eles viajam rumo ao Equador, dando continuidade à preparação. Lá em Quito, eles ainda vão realizar mais um treino. Faz parte do planejamento esse treino na altitude, já para sentir o clima, para ter uma noção do que eles vão enfrentar na quinta-feira e também para definir a equipe que vai entrar em campo. Então, Zé, a expectativa é saber se David Ricardo e Arthur Cabral estarão à disposição e se poderão atuar entre os titulares. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. Bom, a gente vai falar sobre essa situação, projetando o jogo contra a LDU, mas quer falar sobre essa derrota de ontem, Vitor? Quero falar, eu acho que o Botafogo fez um bom jogo, desde o primeiro minuto foi dominante, protagonista, mesmo tendo um time bem desfigurado. O David Ancelotti fez o certo, ele poupou alguns jogadores, outros, segundo ele mesmo disse, não estavam em condições físicas. E a prioridade do Botafogo tem que ser as Copas mesmo. O Botafogo está muito distante do título brasileiro. O Botafogo precisa fazer no Brasileirão é se sustentar ali num G4, de repente, um G6. Não pode deixar essa galera que está brigando pela Libertadores escapar muito, mas o título realmente ficou muito difícil, talvez porque o Botafogo não tenha um elenco à disposição tão cheio de opções e alternativas, né? O elenco do Botafogo, infelizmente, ele tem poucas peças. São peças de qualidade, mas o quantitativo não é tão legal. E quando você precisa dele, você precisa improvisar um jogador em uma posição. Marlon Freitas ontem terminou jogando de zagueiro, o Marçal começou o jogo jogando de zagueiro e o Nathan Fernandes começou o jogo de falso 9, ele não tem a menor vocação para isso. E mesmo diante de tantos problemas, o Botafogo fez um bom jogo, um jogo competitivo, perdeu 2 gols feitos, um com o Tuco Correia e outro com o Matheus Ponte, que deveriam ter mudado a história do jogo, não mudaram. E o Palmeiras, como sempre, né, por uma bola, foi competente. Fez o gol, venceu por 1-0, não tô aqui tirando os méritos. O Palmeiras vinha de um jogo muito difícil no Peru, né? O Palmeiras estava no Peru na quinta-feira.
contra o Universitário. O Abel falou sobre isso, sobre 12 horas de viagem, toda a dificuldade, a logística complexa. O Botafogo jogou também pela Libertadores na quinta, mas jogou no Rio de Janeiro. O jogo de volta vai ser na altitude de Quito, e aí o Botafogo vai ter um problema pro jogo do final de semana contra o Juventude em Caxias do Sul. O calendário é cruel, então assim, vou passar um paninho pro jogo ruim que o Palmeiras fez, e no fim das contas o Palmeiras ainda venceu o jogo. O Palmeiras também mexeu 5 ou 4 posições em relação ao jogo do meio de semana. A gente precisa só questionar algumas coisas, né? A arbitragem, o Botafogo teve um pênalti não marcado. Por favor, porque assim, então a galera já... Vocês não vão falar do pênalti, não? Fala aí. Falamos ontem na transmissão. Eu achei que foi pênalti. Falei com o Gabriel Farias durante o jogo, a gente entendeu que foi pênalti. Tem um lance muito duvidoso também do Alexander Barbosa, que poderia até ter uma revisão do VAR, de uma possível expulsão, uma joelhada que ele dá no rosto do Flaco Lopes. A arbitragem não foi boa, pra variar, né? Isso é comum no Campeonato Brasileiro. Era o Davi de Oliveira Lacerda, que é o árbitro mais promissor, que dizem, né? Do futebol brasileiro. Achei que ele conduziu bem o jogo, mas as decisões que ele tomou não foram legais nos lances capitais. Mas isso não tira a incompetência do Botafogo de fazer um mísero gol, né? O Botafogo teve muita dificuldade para fazer gols. Pensando no jogo de quinta-feira, eu acho que o Botafogo vai precisar de um time mais físico. O Botafogo tem muitos jogadores pequenos. Eu tentei encontrar um outro adjetivo, mas são atletas franzinos. Baixo, E isso pode fazer diferença na altitude, né? Aí eu realmente estou curioso para ver qual time que o Botafogo vai levar a campo. Danilo oscilou, mas é normal, acabou de chegar. Vamos falar a verdade, o planejamento do Botafogo foi muito ruim, né? E aí quem tá pagando o pato é o David Ancelotti, que vai ter que dar o jeito dele de montar um time competitivo, mesmo com tantas trocas. E a gente agora entende até um pouquinho o porquê da pouca atenção do início da temporada, né? O John Textor dividia as atenções com todos os problemas que ele tinha lá no Lyon. A gente tá vendo a situação financeira, até da holding, tudo que tá acontecendo. E talvez por isso ele não deu a atenção necessária que a gente falava na época, que o Botafogo tinha que ter no início da temporada, montagem de elenco, escolha de treinador. E o Botafogo tá aí, mudando o pneu, com o carro andando durante a temporada. E ainda tem problemas com o sistema defensivo, ausência de opções pro lado direito do sistema defensivo do Botafogo, precisando recorrer a algumas alternativas de improvisação. Mesmo que o David Ricardo volte, o David Ricardo também é canhoto. Sim, ainda permanece o problema da zaga. Só vai tirar o Massal. E bota um jogador que é especialista, vai bem pelo alto, mas vai ficar torto. O Barbosa vai ficar torto pra direita. Porque o David Ricardo só se sente confortável na esquerda. E a gente sabe que o Barbosa se sente mais confortável pela esquerda. Porque a gente vê os vídeos, né, do Botafogo, acompanha os jogos do Botafogo, todos os detalhes, a gente sabe que ele gosta mais pro lado esquerdo, né, Vitor? O Bruno Xavier tá por aqui também, o Diogo Nascimento, o Vladimir Viano, o Jorge Tavares tá aqui. O que adianta falar do pênalti? Não vai voltar, mas tem que falar, né, irmão? Se a gente fala, reclama. Se não fala, reclama. Não, porque você no programa, mas adianta falar da bola do DVD. Amanhã a gente não entra no ar, não tem programa. Porque, tudo que a gente fala tá errado, pô. Aí vocês reclamam do Felipe Luiz reclamando, da galera reclamando. Calma, rapaziada, calma, deixa a galera falar, ué. Olha aqui, o Gabriel Campos, o Flávio, aí tem 2 comentários aqui, olha. Primeiro do Marcelos. Ancelotinho tá deixando a torcida ressabiada. Não estou vendo muito tempo pra ele no fogão. Por que, gente? E aí o Fábio Alexandre. Tem torcedor que é muito chato. Já estão vaiando o time com o Ancelotinho. 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Parece que eles preferem o Renato Paiva ou o Carlos Leiria de técnico. Ele falou 10 jogos, né? São 10 jogos como treinador de um time pela primeira vez na carreira. Em um mês? Por aí. E, ó, tá conhecendo o elenco. Que loucura é essa, gente? E agora ele vai ter um super desafio que nunca na vida dele ele enfrentou um cenário desse, jogar fora de casa, na altitude, em um jogo de mata-mata. É assim, o Botafogo fez uma aposta no treinador, então ele precisa de tempo, adaptação. Eu acho Primeiro que ele trabalho dele, eu também acho, melhorou algumas coisas que o Botafogo precisava melhorar. É um time mais competitivo jogando fora de casa, até porque o treinador anterior era uma negação nesse sentido. O Botafogo é ofensivo, mas assim, o Botafogo tem algumas limitações hoje de elenco que impedem ele de chegar a alguns pontos, pô. Tá vivo nas 3 competições. O único. Exatamente, olha aqui, ó. Assim, vivo. Carlos Henrique tá falando isso. Mesmo com todos esses problemas, o Botafogo é o único disputando as 3 principais competições. Vivo, mas assim, não tá disputando o título do Campeonato Brasileiro. Vivo no objetivo dele no Brasileirão desse ano, que é uma vaga na Libertadores. Eu não acho que o Botafogo tenha condição de brigar pelo título. Eu assim, existe uma distância, é possível, porque temos muitos pontos em disputa, só que as equipes da frente ali, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, não dão indícios que vão perder o fôlego.
Botafogo tá um pouquinho atrás do Bahia também. Hoje. E aí fica difícil você estar ali, se manter vivo nesse sentido de disputa. Mas o Botafogo pode conseguir uma dobradinha com as duas Copas. Isso é plenamente acessível, possível. E me parece que é o que o Botafogo está fazendo, né? Acho que a própria mobilização do torcedor também é muito mais voltada para isso. O Marcos Possali tá falando isso, abandona o brasileiro e foca nas Copas. Não, abandonar não. Tem que terminar entre os 6 primeiros, porque se não ganhar nenhuma das Copas, precisa ir pra Libertadores. Aí acontece uma tragédia aí, e aí fica a frustração, ressaca, abandonou o brasileiro e aí ferrou. Lembra o Galo ano passado? O Galo tinha um bom time. Ficou uma bola na trave de ser rebaixado, porque abandonou o brasileiro e focou nas Copas. Pegou nas 2 finais, não ganhou nenhuma das duas. E quase caiu. O Elias Ferreira tá protestando aqui, o Fluminense também na Sula, mas a gente falando de Libertadores. De Libertadores, porque né? se for assim, o Bahia também tá vivo na Copa do Nordeste. Exatamente. A gente tá falando de Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.